Bom dia, boa tarde, meus irmãos, paz seja convosco, paz esteja firme aí em nossos corações e que hoje nós estamos aqui, né, mais um dia da campanha 100 dias, meu Deus, né? Já se passaram 11 dias, ou seja, 10 dias, né? Hoje nós estamos no 11º e eu estou aqui, né, com a incumbência de estar transmitindo para vocês aquilo que o Senhor tem para o meu e o seu coração. Que verdadeiramente, queridos, nós venhamos, né, a dar uma atenção especial no que diz a palavra, porque sabemos de que a nossa vitória está em ouvir a palavra e a palavra de Deus. Amém? Mas antes disso, eu quero aqui lembrar você, né, trazer à tua memória que amanhã, né, dia 12, nós começaremos a nossa campanha, né, de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Eu quero te dizer que esteja presente, porque grandes são as bênçãos, né, que o Senhor tem para nos oferecer, né, nesses 12 dias aí. E eu tenho certeza de que você, né, aí, colocando a tua fé em ação, tudo aquilo que você vier pedir ao Senhor, né, nos teus propósitos, aí conforme está o teu coração aí, né, dizendo para você que este ano eu quero conquistar isso, quero realizar isto, quero fazer isto, e tudo isto que está no seu coração, conforme o desejo dele, vai acontecer. Porque não sou eu que estou dizendo, não é os irmãos que aqui sentam para estar falando com você, que dizem, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, vai acontecer. Amém? Então, e lembrando de que hoje pela manhã nós já tivemos aqui uma santa ceia abençoada, cheia de graça, de poder, de palavra, né? Na presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza de que foi bênção para você, assim como foi para mim, né? E logo mais teremos mais uma Santa Ceia, mais duas Santa Ceia, né, às 4h30 e às 18h30, amém? Esteja presente, é assim, para que você verdadeiramente venha renovar a tua aliança com Deus, né? Porque para mim, queridos, né, Santa Ceia é isso, sabe? Nós, né, nos alimentamos, né, nesse dia e com a força deste pão que nós comemos, com a força deste suco de uva que nós, né, tomamos, né, nós vamos caminhar mais 30 dias aí para a glória de Deus, amém? E a glória de Deus não é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Nós vamos estar na presença do Pai, né? Então, nunca falte uma Santa Ceia mensal. Que Deus te abençoe e estaremos aí assim, né, firmes, assim, buscando assim a presença de Deus, amém? Na Santa Ceia. Então vamos lá, vamos dar início aqui assim a esta palavra que o Senhor nos colocou nos nossos corações aqui, para que nós venhamos a estar transmitindo a você, ouvinte aí, tá bom? Então, eu vou usar o meu ajudador aqui. Eu quero dizer para você de que, né, a palavra de Deus hoje, né, o texto básico nosso aqui assim, está em Salmos 25:14, que diz assim, ó, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E ele lhes mostrará a sua aliança. Queridos, né? Quando a palavra de Deus nos diz, né, que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, né? Porque Deus está trazendo, né, para si uma responsabilidade, algo grande a respeito de você, a respeito de mim e de você, né? Então, com certeza, né, ele vai verdadeiramente, e aqui continuando o texto, diz assim, ó, e ele lhes mostrará a sua aliança, entendeu? Então a aliança de Deus para comigo e com você, querido, não é nada mais do que nos abençoar, nos declarar vitórias, né? E o tema de hoje, né, através desse versículo que é assim que o Senhor nos dá, é multiplicando as finanças da sua família. Olha só que responsabilidade Deus nos dá, sabe? Queridos, né, eu não sei se você pode dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, né?
Mas se você não pode ainda, você vai poder lá na frente, porque verdadeiramente você, através da sua vida, a sua família vai se converter ao Senhor e vai se entregar ao Senhor para que verdadeiramente, né, venha a temer ao Senhor e o Senhor venha revelar, né, venha mostrar para estas pessoas que ainda não conheceram a sua aliança. Porque a aliança de Deus, querido, quando se fala aliança, ela é algo sobrenatural, ela é algo muito grande, entendeu? Ela abrange toda a nossa vida, tanto espiritual quanto, né, matrimonial, quanto, né, a nossa saúde, quanto o nosso casamento, entendeu? É sobre tudo. Deus, ele nos revela tudo aqui assim na palavra, amém? Então, quando Deus está nos dizendo aqui assim, ó, multiplicando as finanças da sua família, da minha família, entendeu? Ele está nos dando uma responsabilidade de não somente eu, né, prosperar na vida, não somente eu crescer materialmente na vida, mas também estar, né, levando aos meus familiares, a minha família e os meus familiares a confiar no Senhor de uma forma que venha multiplicar, né, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então, né, nós temos aqui a leitura de um homem de Deus, aqui assim, chamado assim, Lloyd Jones, né, que ele nos diz o seguinte: quando o Espírito Santo manifesta as novas dimensões de glória, preste atenção na palavra deste homem, usado por Deus aqui, falando com muita autoridade e sabedoria, né? Ele nos diz assim, ó, quando o Espírito Santo manifesta as novas dimensões de glórias, né, acontece em uma hora, né, acontece mais em uma hora do que poderia acontecer em 50 ou 100 anos de esforços pessoais. Olha, a respeito disso, querido, sobre a fala deste homem aqui assim, de James Jones, né, eu posso dizer o seguinte, sabe? A gente vê as lutas, né? A gente acompanhou as lutas dos nossos pais, né, lá atrás, e nós vemos o tanto que eles conquistaram para que nós viéssemos a estar aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos parar e olhar para as conquistas que nós conquistamos até aqui. E se nós pararmos e olharmos para isso, nós vamos ver de que já mais fizemos, né? Eu estou falando pela minha pessoa, que já tem uma idade meio avançada também, né? Mas mais eu conquistei até aqui do que o meu pai conquistou lá nos seus 96 anos que ele viveu. Então, veja só, né? É muito bom a gente saber disso. Por quê? Porque quando nós deixamos nos levar, sabe, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo o querer de Deus nas nossas vidas, quando nós colocamos o nosso coração em busca, né, de algo em Deus, nós alcançamos, né? E outra coisa aqui, né? Sobre aqui os esforços pessoais, sabe? A gente consegue conquistar alguma coisa no esforço pessoal, mas só que essas coisas, queridos, elas vão se enfraquecendo com o passar do tempo e acabam se desfazendo, se perdendo no meio do caminho. Mas quando nós colocamos a nossa fé, quando nós colocamos o nosso coração na palavra de Deus e buscamos em Deus, né, assim como vários homens, a Bíblia nos relata, que buscaram em Deus, aqui assim, sabe, aquilo que eles precisaram, né? E aquilo, quando nós fazemos isso, as coisas permanecem. Nós vemos aqui alguns exemplos aqui, né? Depois, olha só, presta atenção, depois que Abraão, Isaac e Jacó, né, tiveram visitações celestiais e seguiram a voz de Deus, né, eles experimentaram um grande rompimento. O Senhor os abençoou e as histórias financeiras destes homens, elas foram transformadas, né? Eles experimentaram um alavancamento especial
em seus projetos, como consequência de uma capacitação especial dada por Deus. Então veja só, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos aí assim, sabe, o trabalhar de Deus através do Espírito Santo. Conforme o autor diz aqui em cima, quando o Espírito Santo manifesta as novas dimensões de glória sobre as nossas vidas, as coisas acontecem de uma forma especial. Então, na vida desses três homens aqui que a Bíblia relata aqui, que está aqui em Gênesis 14, 20, ele nos diz assim, ó, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, e o seu filho Isaque, que foi um grande semeador, também prosperou. Em Gênesis 26, 1, 12 e 13. E diz assim, ó, e havia fome na terra, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. E ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Jacó, neto de Abraão, também foi fiel no dízimo. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos, jumentos, Isso está em Gênesis 30, 43. A família de Abraão foi abençoada. Salomão declara, o homem fiel será coberto de bênção. Isso está em Provérbios 28, 20. O livro Orando com Poder pela Família orienta como alcançar todas as suas famílias para Cristo. Uma família é uma espécie do céu primaturo. Primaturo. Uma família é uma espécie do céu primaturo. Então é isso. Então se nós colocarmos o nosso coração nas coisas que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado e aplicarmos isso na nossa família, você pode ter certeza de que as coisas que o Senhor tem preparado para você e a sua descendência, ela vai se expandir de forma que você vai ver lá na frente o fruto dessa bênção na sua vida. Amém? Então, nesse momento eu gostaria de estar orando com você assim, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que faz mudar, que faz transformar, que faz nos crescer em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, pelo poder do Senhor, ó Deus, que foi derramado sobre as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, estar atento, ó Deus, à Tua palavra a cada dia que passa, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor estar nos dando a oportunidade de podermos estar transmitindo isso aos Teus filhos, aqueles, ó Pai, que verdadeiramente Te ama e teme a Ti, Senhor. Por isso, Pai, acrescente na vida deles, acrescente de forma, Pai, conforme o Senhor acrescentou na vida de Abraão, Isaque e Jacó, e toda a tua família prosperou nessa terra da qual o Senhor nos prometeu, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.